Salve, meus amigos do canal, tudo bom? Pois bem, esta aula aqui sobre Aristóteles, ela foi encomendada pelo meu afilhado Hermeto, de 14 anos, que está no primeiro ano do ensino médio. E por ele ter contato mais próximo comigo, que já estudo, já escrevo e leciono sobre filosofia para um grupo seleto de ouvintes, ele acabou percebendo algumas inconsistências na exposição do seu professor de filosofia sobre questões fundamentais. Por exemplo, o professor ele afirmou que a frase "o homem é a medida do homem" é de Sócrates. Então, ele escreveu no quadro, quis incitar uma discussão com os alunos, perguntando o que vocês acham dessa sentença e tudo mais. Ora, mas essa frase não é de Sócrates. Essa frase ela é claramente de Protágoras. Todo estudioso mínimo de filosofia sabe distinguir Sócrates de Protágoras. E veja, uma coisa é você confundir Protágoras com Górgias ou com qualquer outra personagem dos diálogos. É compreensível esse tipo de confusão. Agora, atribuir a frase "o homem é a medida de todas as coisas" a Sócrates revela um desconhecimento profundo de filosofia do sujeito. Ora, essa ideia ela vai diretamente contra todo o projeto socrático. Assim, uma confusão desse tipo, ela só é possível se a pessoa realmente desconhece tanto quem disse a frase quanto os fundamentos da filosofia de Sócrates. E não somente de Sócrates, mas toda a história da filosofia. Então, nesse semestre da escola do Hermeto, eles vão começar a estudar Aristóteles. E o Hermeto me procurou para gravar uma aula para ele, para que ele entenda quem foi Aristóteles e não aprenda coisas erradas na escola. Ora, se ele aprendeu errado Platão e, e Sócrates na escola, Aristóteles também não vai sair boa coisa, tá certo? Então, como eu sou um bom padrinho e prezo pela educação dos mais jovens, e principalmente dos meus amigos, como é o Hermeto, um amigo de coração, um irmão mais novo, de 14 anos, eu vou ministrar esta aula. E a primeira coisa que eu preciso deixar claro é que essa aula ela não será o tipo de aula que eu costumo fazer. Não é o tipo de aula que eu dou para os meus alunos. Não se trata de uma aula com reflexões profundas, filosóficas, simbólicas, como eu faço de costume, e até certo momento originais. Mas essa aula ela será uma aula tipicamente ginasial. Ou seja, ela tem um propósito meramente informativo, para que o sujeito ele não seja um completo ignorante em Aristóteles ou um completo Zé Bostola em História da Filosofia, certo? Então, é um tipo de aula informativa. Trata-se de uma introdução para alunos do ensino médio, mas que também servirá para todo tipo de estudante de filosofia, seja ele universitário, seja ele, enfim, de humanidades, de direito, de psicologia, seja qual for a idade e tudo mais. Será uma aula muito útil para aquele que busca conhecer a história das ideias filosóficas de maneira precisa, de maneira clara, de maneira direta e de maneira rigorosa. Ou seja, com fontes muito boas, sem confusões mentais, sem superficialidade. Certo? É para pessoas que buscam esse tipo de informação e uma erudição minimamente sincera. Sem jargões, sem aqueles livros didáticos toscos do MEC, né? E sem as sínteses esvaziadas e carentes de referências sólidas dadas para adolescentes. Então, é ridículo o tipo de conteúdo que se passa para os adolescentes em questão de filosofia. Embora eu ache que nenhum jovem dessa idade deveria estar estudando filosofia. Essa é a verdade. Mas, se eles estão
dando esse tipo de conteúdo, é justo que nós façamos o trabalho do Logos, de ensinar segundo a verdade, segundo a retidão e também segundo o rigor necessário. Não é porque é jovem, é adolescente, que você precisa prostituir todo o conteúdo para falar de uma forma mais acessível aos jovens. Não. O jovem deve ser tratado como alguém que é capaz, sim, de compreender princípios, raízes fundamentais de história e do pensamento ocidental, no geral. Então, os livros que eu usarei como base para esta aula são o Aristóteles, do Emile Broters, História da Filosofia, do Giovanni Reale e Dario Antiscieri. Ora, é claro que nessa minha exposição eu vou usar também uma série de outras referências, como História da Filosofia, do Julia Marias, e outras reflexões, outros autores importantes, como por exemplo Eric Fögling, embora eu não o cite aqui. E veja, a fonte principal de fato é o livro do Emile Broters. E este livro ele é um clássico, e ele é fundamental para todo neófito em Aristóteles. Então, ele trata-se de um texto que ele foi escrito para a Grande Enciclopédia Francesa, em 1886, e também foi incluído pelo autor na sua coletânea de estudos de história da filosofia, de 1897. Esses trabalhos são fundamentais. Assim, o estudo feito por Emily, ele é usado até hoje por todos os estudiosos de Aristóteles. É fundamental. Então, aconselho a todos que depois desta aula busquem o livro, porque essa aula nada mais será do que uma exposição deste livro. Tá certo? Pois bem, dados os avisos, vamos começar com a aula em si. E vamos começar a aula com a biografia de Aristóteles. Porque falar da vida do autor é falar da sua obra. É impossível que compreendamos a obra de um autor afastado da sua vida. E a vida de Aristóteles, ela não é uma vida tão interessante quanto a de Platão e Sócrates. Embora seja um autor interessantíssimo, não temos tantas coisas sobre a sua vida, e de fato ela não foi tão agitada quanto a de Platão e de Sócrates. Sócrates foi preso, foi morto, teve um bocado de picuinha com diversas imagens públicas, embora Aristóteles também tenha essas picuinhas. Platão foi preso, viajou, foi solto, foi comprado pelos seus alunos, foi vendido como escravo, se frustrou muito com a política e tudo mais. Aristóteles, a gente não tem essa visceralidade na vida. Mas o que sabemos dele são de alguns historiadores antigos, como Diógenes Laercio, que é inevitável, ele vai comentar quase sobre todo o mundo da antiguidade, no mundo da filosofia, e ele descreve que Aristóteles ele nasceu no ano de 384 a.C., numa cidade chamada Estagira. E esta cidade ela ficava no norte da Grécia, na região da Macedônia. E o pai de Aristóteles, Nicômaco, nome também dado ao filho de Aristóteles, no qual ele dirige o livro Ética a Nicômaco. Nicômaco é seu filho e tem o nome do seu pai. O pai de Aristóteles, Nicômaco, era médico do rei Amintas. E este rei ele era o avô de Alexandre o Grande, que futuramente se tornará o grande pupilo de Aristóteles, certo? Então, o pai de Aristóteles, que era médico, vinha de uma longa tradição familiar na medicina e que provavelmente está associado com um culto familiar pessoal ao deus Asclépio, que é o deus da medicina. E é claro que isso influenciou profundamente a mentalidade
e o interesse de Aristóteles por fisiologia, biologia, medicina e filosofia. Então, de fato, Aristóteles tem esse elemento dentro da sua alma, dentro do seu pensamento, de médico. Tá certo? E isso veio do seu pai. Não há dúvidas disso. E Aristóteles perdeu seus pais muito jovem, com cerca dos seus 17 anos. E ao perder seus pais, ele se dirigiu para Atenas. E lá em Atenas, ele passou a ser aluno de Platão, ou seja, passou a estudar na Academia de Platão. É justo também deixar claro aqui que Aristóteles era de uma família aristocrata. Era uma família muito rica, de pessoas notáveis, importantes para a civilização da Macedônia. E quando seus pais faleceram, ele herdou toda a fortuna dos seus pais. Logo, ele era um homem muito rico. Ele tinha muitos bens, tal qual Platão. O Sócrates é o mais distinto dos dois, de Platão e Aristóteles, porque Sócrates era um pé rapado, ele não tinha onde cair morto. Embora, é claro, ele era um homem médio, verdade seja dita. Então, ele era mantido por um soldo que recebia do governo por causa do seu serviço militar. Sócrates foi um herói de guerra e ganhava um soldo por causa disso. Ele se envolveu com a vida política como conselheiro, mas não durou muito tempo. Logo que ele foi quase obrigado a cometer uma atitude injusta, ele renuncia o cargo, porque ele não vai cometer nenhuma injustiça, porque o axioma central de Sócrates é que não há coisa pior do que praticar uma injustiça, certo? Mas Sócrates era esse sujeito que não ligava muito para dinheiro, não tinha tanto prestígio assim, era basicamente bancado pelos negócios da sua esposa, Xantipa, e vivia por aí conversando. Platão não. Platão era da aristocracia, certo? Ele era filho de Perictione e Ariston, que eram pessoas associadas com Solon e outros legisladores fundamentais, importantíssimos. O mesmo se dá com Aristóteles, certo? E quando Aristóteles ele chega em Atenas, e isso é algo importante também, porque alguém que não fosse de Atenas pagava imposto por morar em Atenas. Então Aristóteles pagava imposto por ser de Estagira, certo? E quando Aristóteles lá chegou, Platão não estava em Atenas. Platão estava na Sicília, na Itália. Então, a primeira formação de Aristóteles na academia foi com os discípulos de Platão, foi com os outros professores da academia. Veja que a academia era de fato como uma universidade. Haviam vários professores, haviam vários polos de estudos, desde matemática até gastronomia, certo? Então, era um lugar com muitas pessoas influentes, com muitas pessoas interessadas em conhecer. Então, esse foi o primeiro contato de Aristóteles na academia, e é claro que ele ficou lá por muito tempo sendo discípulo de Platão. Aristóteles ficou na academia por 20 anos. E lá ele foi aluno, foi professor, foi colaborador, certo? E é evidente que a inteligência de Aristóteles era muito notável. Platão notava e admirava tal inteligência. Inclusive, há diversas anedotas e tradições que dizem que Platão chamava Aristóteles de a inteligência. Então, quando Aristóteles não ia para a aula, Platão dizia: a inteligência faltou, a inteligência não está presente. Isso é muito eloquente, certo? A relação de Aristóteles e Platão é de muito respeito. Respeito extremo. Embora é verdade que Aristóteles mais tarde vai discordar de algumas posições de Platão, mas isso é natural para o segmento do platonismo.
Aristóteles não é alguém que rompe com Platão, mas alguém que prossegue a sua filosofia, alguém que herda esta tradição e a desenvolve e dá o seu devido caminho. É errado aqueles que pensam que Platão é distinto de Aristóteles e Aristóteles distinto de Platão. Não. Um é o mestre, certo? Platão é o mestre de Aristóteles. Então, Aristóteles é aquele que dá seguimento àquilo que Platão iniciou. E veja, há toda uma questão platônica que é a questão das doutrinas não escritas, algo que se chama de agrappadogmata. Ou seja, os diálogos, a obra que temos de Platão não é a filosofia de Platão. A filosofia de Platão, ele mesmo disse na Carta Sétima, uma obra muito importante na história da filosofia, de que jamais ensinaria o que ele sabe através da escrita. Porque Platão era desconfiado da escrita. Ele acreditava que a melhor forma de passar um conhecimento era através da presença real da pessoa, do mestre. E os diálogos nada mais seriam do que dramas que conduziam o aluno à catarse, ou seja, esse movimento de querer purificar as suas emoções através do escrito. E Platão lia os seus diálogos na academia e depois da leitura dos diálogos começava o processo filosófico. Ou seja, a filosofia não está nos diálogos. A filosofia é o que vem após a leitura dos diálogos. Então, é por isso que vários diálogos, principalmente os denominados socráticos, acabam em aporia, ou seja, não tem uma conclusão, fica no impasse. Aristóteles, como aluno de Platão, ouve esses diálogos que são lidos. Veja, é importante notar que na época era impossível o livro ser um objeto privado e particular. Ninguém tinha um livro e levava para casa. Não, não, não. O livro era um pergaminho e era muito comum você ler o conteúdo. Assim como Heródoto leu a sua teogonia, as suas histórias em praça pública. Então imagina o sujeito ler vários livros em praça pública. Era isso que acontecia. E Platão fazia isso na academia com os diálogos. Então os alunos não tinham diálogos em mão. Eles iam para a academia e ouviam Platão narrar os diálogos e depois iniciava o processo filosófico. Aristóteles também escreveu diálogos. Uma boa parte da sua obra são diálogos e também existem obras artísticas como poemas e tragédias que infelizmente não chegaram às nossas mãos. Mas veja que na academia Aristóteles aprendia matemática, geometria, biologia. Tudo isso já estava na academia. Aristóteles ele prossegue isso com a sua obra escrita, com o seu método de rigor, com o seu método logóico, certo? Então, essa relação entre Platão e Aristóteles precisa ficar muito clara. Não é o jovem birrento que rompe com o mestre e que discorda das ideias. Não, não é nada disso. Aristóteles ficou 20 anos ouvindo Platão, sem pronunciar uma única palavra, sendo discípulo. E é claro que, após a morte de Platão, ele teve que seguir com o seu trabalho. Jamais um discípulo deve ficar preso ao mestre. Ao contrário, ele deve dignificá-lo na sua obra. E é isso que Aristóteles faz com Platão. Então veja, quando Platão morreu, Aristóteles ele não ficou na academia. Certo? Quem assumiu a academia, na verdade, foi o sobrinho de Platão. E é claro que isso não foi muito legal para Aristóteles. Alguns discípulos de Platão não gostaram muito disso também. E Aristóteles preferiu sair de Atenas, certo? E, ao invés de ficar em Atenas, ele foi para Assos, que é uma cidade que fica na Ásia Menor, próxima de Mileto, de certo modo. E Mileto é o berço da filosofia, é lá onde viveu Tales. E ali, neste lugar, na Ásia Menor,
E o seu litoral é onde fica Mileto. No litoral da Ásia Menor fica Mileto. Mas nessa região, ele viveu por um bom tempo e ali ele se casou com uma moça chamada Pítias. E mais tarde, esta moça, ela faleceu e ele teve uma outra companheira. E esta é Hérpiles. E com ela ele teve o seu famoso filho Nicômaco. E depois disto, ele passou um tempo também em uma outra cidade, Mitilene, e ali ele ficou numa ilha chamada de Lesbos, tá certo? Essas viagens foram muito importantes para Aristóteles, assim como as viagens foram importantes para Platão, que foi para o Egito, que foi para a Sicília, etc. Ali na ilha de Lesbos, ele estudou muito a natureza. Então, foi um retorno às raízes do seu pai, de observar os animais, especialmente os animais marinhos nessa ilha. Então, ali, quase que isolado, em um lugar extremamente paradisíaco, ele ficava observando as coisas, os animais, anotando, comparando, sempre com um olhar extremamente atento de quem quer entender como as coisas funcionam de verdade. Está sempre presente este elemento na filosofia do maravilhamento, da contemplação amorosa, da unidade entre o conhecimento e o ser na contemplação. Então, isto era muito pungente em Aristóteles, muito claro em Aristóteles. E passando um tempo nessa ilha, depois, o rei Filipe da Macedônia chamou Aristóteles para que Aristóteles fosse o tutor do seu filho, o Alexandre, que mais tarde se tornará o Alexandre o Grande. E Aristóteles passou um bom tempo ensinando a Alexandre a filosofia, a ciência, a retórica, a poesia. E, é claro, toda a cultura dos gregos. Veja que Alexandre e Aristóteles são da Macedônia. E Aristóteles não teve nenhum contato com isso que chamamos de helênicos, né, com os atenienses, não teve nenhum contato com esse tipo de cultura até os seus 17 anos. E tampouco Alexandre o tinha. Então, este amor apaixonado pelos helênicos, pelos gregos, pela cultura grega, em Alexandre, advém de Aristóteles. Foi Aristóteles que ensinou essa cultura para Alexandre. Foi ele que inseriu ele nesta cultura. E quando Alexandre cresceu, amadureceu e assumiu o trono, Aristóteles voltou para Atenas, certo? E quando ele volta para Atenas, neste momento, ele funda a sua própria escola, que é o Liceu. E veja, por que este nome? Por que Liceu? Ora, é o mesmo motivo do porquê que a Academia de Platão tem o nome de academia. Se tem esse nome de academia porque era próxima do bosque de Academo. E o Liceu recebeu o nome de Liceu porque o jardim no qual Aristóteles fundou a escola estava próxima do templo dedicado a Apólio Lício. Lício, Liceu. Certo? E é curioso que Aristóteles ele gostava de ensinar os seus alunos andando. Então imagine uma paisagem paradisíaca, um jardim belíssimo, cheia das suas flores, dos seus aromas, das suas árvores. E ali ficava Aristóteles caminhando, andando com seus alunos, apontando, discutindo, guiando, orientando. E é daí que vem o termo peripatéticos.
que quer dizer justamente aqueles que andam por aí. E veja que essa imagem, que é aparentemente simples, sugere algo fundamental, que é que é a realidade de que o pensamento filosófico ele não acontece parado, sentado, enraizado em certezas. Veja que o símbolo de sentar é o símbolo do descanso, do repouso, da firmeza também. Veja que Cristo, no Sermão da Montanha, profere as bem-aventuranças, profere o sermão sentado. E o símbolo de estar sentado significa que ele está passivo diante da natureza, diante das coisas, porque ele é o dono dela. Porque ele é o rei das coisas. Ele tem domínio sobre elas, por isso que ele se assenta e ensina sentado. Enraizado, com os pés fincados no chão, com as costas eretas. Porque ele tem domínio sobre a natureza e sobre as coisas. E veja, no caso desse andar da filosofia, sugere de que existe um deslocamento que é físico, mas sobretudo interior. Ou seja, pensar, meditar. O trabalho intelectual nesse contexto é mover-se. Ou seja, o corpo em marcha, ele acompanha uma alma que está em busca e que recusa os atalhos do dogma ou da opinião pronta, ou das coisas fixas. Então, cada passo se torna um gesto de desapego, de afastamento das ideias fixas, uma aproximação do mistério. Ou seja, aquilo que ainda não se pode nomear com precisão, mas que já exige ser compreendido. Tá certo? E é claro que o caminhar partilhado de um mestre indica um ato de iniciação, porque o mestre ele não conduz diretamente ao fim, mas ele conduz ao caminho. Ele não entrega a verdade propriamente, mas revela que ela só pode ser alcançada em marcha, caminhando, andando, movendo-se. Por isso, este ensino de Aristóteles ambulante, ele é muito mais do que um mero método. É no fim uma mimesis do próprio logos, do próprio pensamento que se move, que busca, que se transforma, que nasce, morre e renasce e ressuscita. Que se move, que busca e que se afasta da multiplicidade para a unidade. Então, esse simbolismo do caminhar é fundamental para a filosofia aristotélica. E é um tanto ignorado nas análises, não se fala muito disso. Eu poderia falar muito mais sobre isso, mas não cabe nessa nossa exposição, que deve ser muito breve. E neste período no liceu, Aristóteles ele estudou muito, mergulhou de vez no estudo e principalmente na escrita. Ele pesquisou tudo que ele podia. E ele tinha uma boa renda, tinha bons dotes financeiros e ele financiou muitas pesquisas. Tinha muitos alunos trabalhando com ele, levantando dados históricos sobre a constituição da cidade, das plantas, dos animais, das formas de governo, das formas de arte. Aristóteles queria entender tudo. Exatamente tudo. Como pensamos, como falamos, como vivemos, como agimos. Como o cosmos se organiza e como o homem se ordena. Então, durante esse período intenso de pesquisa, de escrita, de trabalho intelectual, aconteceu que em 323 a.C., aproximadamente, o Alexandre morreu. E isso mexeu completamente com a política de Atenas. Eu não vou entrar muito nessa polêmica aqui, porque não cabe o que aconteceu com a Macedônia e com os atenienses e com os gregos e tudo mais. O que Alexandre Grande causou na história e essa ruptura de Aristóteles com Alexandre.
Mas resumo aqui dizendo que o povo ateniense se revoltou com os macedônios. E Aristóteles, por ser ligado à corte de maneira tão íntima, começou a ser muito mal visto, certo? Então, Sócrates foi acusado, tal como... Sócrates não, Aristóteles foi acusado, tal como Sócrates, de impiedade, ou seja, de desrespeitar os costumes e os deuses, certo? E Aristóteles, de maneira quase que de maneira um tanto quanto prudente, lembrou-se de Sócrates e decidiu se afastar de Atenas. Inclusive, há tradições que dizem que ele disse que não queria que Atenas cometesse outro erro contra a filosofia, porque não queria que Atenas fosse julgada de novo. Porque na apologia de Sócrates, no fim não se trata do julgamento de Sócrates, mas o julgamento de Atenas. Que a morte de Sócrates traz uma série de desgraças, porque o Logos foi expulso da cidade, o Logos foi expulso de Atenas e triunfou o Antilogos. Então vem toda a desgraça do Alcibíades e tudo mais. Como Aristóteles não queria que Atenas fosse novamente julgada, ele decidiu ir embora da cidade. E de lá, ele foi para Calcis, que fica numa região próximo da ilha de Eubeia, certo? E ali, morando ali, especificamente no ano seguinte, em aproximadamente 322 a.C., Aristóteles morreu. E dizem que ele faleceu com seus 62 anos. Veja, é justo deixar claro que essas datas, elas todas são aproximativas, ou seja, não há certeza dessas datas. Então, depois da morte de Aristóteles, o Liceu ele continuou existindo por um tempo. Mas, com o passar dos anos, os próprios gregos foram se afastando das ideias de Aristóteles. Ou seja, a Grécia ela não conseguiu manter viva a profundidade do pensamento de Aristóteles e de Platão também, verdade seja dita. Então, depois disto vem uma grande crise intelectual. Vieram as escolas helenísticas, que já é um decaimento do platonismo, já é um decaimento do ensinamento de Aristóteles. Então, veja que o platonismo, de algum modo, cai em descaso, e Aristóteles também, e triunfa, e passa a reinar, e passa a se tornar as ideias vigentes, aquilo que advém dos estoicos, dos epicuristas, dos céticos e tudo mais. E aos poucos, a filosofia ela foi se tornando mais uma busca por consolo moral do que uma investigação profunda sobre o ser, sobre a alma, sobre a verdade, sobre a realidade. Então é quase como uma transição da filosofia para o autoajuda, para meras regrinhas morais ascéticas muito baixas em comparação com a verdadeira filosofia. Estoicismo, epicurismo, ceticismo não é filosofia. É uma antifilosofia, ao invés de filosofia. É algo muito baixo, muito superficial. E se formos falar bem dessas escolas, dessas abordagens, chamaremos elas de minimamente estilos de vida éticos, ou modos de vida, certo? Mas veja, Aristóteles, evidentemente, foi muito esquecido durante boa parte da antiguidade. E foi justamente no mundo árabe que a obra de Aristóteles voltou a ganhar vida. E, então, os pensadores islâmicos, isto no século 7 e 8, eles compreenderam que a filosofia aristotélica ela não se resumia à lógica ou à metafísica, mas formava um conjunto articulado que incluíam também a dialética, a retórica e a poética. Isso também os escolásticos vão intuir,
quando vão ler Aristóteles, certo? Então, para eles, essas disciplinas todas não eram separadas, mas parte de uma mesma ciência, a ciência do logos. Então, com isso, eles conseguiram prever mais ou menos, ou melhor, preservar melhor a unidade interna da obra de Aristóteles. Mas essa obra, ela só vai ser, de fato, assimilada de maneira digna, de maneira extremamente original e de maneira correta em Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino é o grande aristotélico. É o sujeito que entendeu Aristóteles. Entendeu Aristóteles como se fosse um amigo, como se fosse alguém próximo. Então veja, quando Aristóteles ele chegou à Europa medieval, por meio das traduções do árabe e do grego, ele foi recebido com muito entusiasmo, mas evidentemente com muitas distorções. Houve várias falsificações de Aristóteles dos árabes. Não tem como negar isso daí. Houve muitas distorções. E é claro, a escolástica também, a teologia escolástica se interessou muito mais pela lógica, pela metafísica, e ignorou boa parte da obra de Aristóteles que tratava da imaginação, da linguagem, da arte, certo? É. Então, essa questão do aristotelismo é muito importante. Infelizmente, não cabe abordá-la ela tanto aqui. Mas veja, Aristóteles foi o grande pensador ocidental. É verdade, Platão é o alicerce, mas a Aristóteles são as vigas, são as colunas do pensamento ocidental. É impossível pensar fora das categorias de Aristóteles. Nós, ocidentais, é impossível que nós pensamos fora das categorias fundadas por Aristóteles. Ele é um homem muito importante. Desconfie de todo cientista, desconfie de todo artista, desconfie de todo pseudo-filósofo, de todo intelectual que não conheça Aristóteles, que não saiba o valor de Aristóteles, que não saiba que, de algum modo, é preciso prestar reverência a Aristóteles, certo? E a, para além de ser um grande pensador, evidentemente Aristóteles era um grande escritor. Muitas pessoas dizem que não, o grande escritor é Platão. E de fato, Platão era superior quanto à escrita, ele era um grande artista. Esta é a verdade. Mas Aristóteles é um pouco desvalorizado quanto ao estilo. Mas Aristóteles era um grande escritor, um grande lógico, um grande materializador do pensamento. E a verdade é que Aristóteles ele escrevia de dois jeitos distintos. Alguns textos eram mais literários, chamados de exotéricos, ou seja, escritos para um público geral e geralmente em forma de diálogo, bem trabalhados, belos. E esses, claro, eles se perderam todos. O que restou foram trechos pequenos e citações feitas por outros autores, como Cícero, por exemplo. E outro tipo de texto é o que a gente tem hoje, como a obra de Aristóteles, que são os escritos chamados de acromáticos ou esotéricos, que eram usados nas aulas do liceu, voltados para um grupo restrito de alunos. E são textos densíssimos, às vezes meio secos, difíceis, escritos como se fossem apostilas para as aulas, notas para as aulas ou anotações dos seus próprios alunos, certo?
Alguns estudiosos dizem que alguns textos, alguns livros, na verdade, eles não foram escritos por Aristóteles, mas por alunos, ou seja, transcrições dos alunos, notas dos alunos sobre as aulas de Aristóteles. E, e veja que esses escritos de Aristóteles cobrem praticamente tudo. O trabalho intelectual de Aristóteles é completo. Ele falava de tudo, certo? Então ele falava de lógica, de ética, de política, biologia, física, metafísica, sonhos, psicologia, alma, retórica, linguagem, tudo, tudo, tudo. Estava tudo em Aristóteles. E para organizar todos esses textos distintos, longos, gigante, a obra de Aristóteles é muito grande. Infelizmente, boa parte se perdeu. E para organizar essa míriade de conhecimentos, de articulações de trabalhos intelectuais, os antigos, entre eles, especificamente o Andrônico de Rhodes, no século I, inclusive o Andrônico ele foi responsável por dar o nome metafísica, que é o texto que vem depois da física, aquilo que vem depois da física. Ele dividiu, e junto com esses outros autores, o pensamento de Aristóteles em três grandes áreas. A primeira delas são as ciências teóricas, ou seja, são aquelas que buscam saber pelo saber, a sabedoria pela sabedoria, sem aplicação prática imediata. E veja que a ciência teórica ela é fundamental. Sem isso aqui a gente não tem ciência. Muito se despreza no Brasil a ciência teórica. Se preza muito pela prática, pela filosofia prática, pela filosofia moral. Mas sem isso daqui não existe filosofia prática, não existe moral, não existe prática sem teoria, certo? Então, é aqui que entra a matemática, a física, a metafísica, certo? Depois das ciências teóricas, vem as ciências práticas, que tratam da ação humana, da vida em sociedade, da polis. Aqui estão a ética, a política, a economia. E aqui estão as obras de Aristóteles que tratam do como viver bem, como governar, como agir com a virtude, como ordenar a alma, a psicologia. Estão aqui. E depois, em terceiro lugar, vem as ciências poéticas, que tratam da criação, da produção, do artifício humano, certo? E a poética, por exemplo, que é um tratado que se encontra nessa categoria, trata da arte, da literatura, especialmente da tragédia. E aqui também nas ciências poéticas está a retórica, onde se fala do estilo, da argumentação, da persuasão, da fala em público. O eclésia, né? Ou seja, eclesiasta, aquele que fala em público, o orador. E é claro que todas elas se articulam entre si, porque uma depende da outra. E este é o elemento central da filosofia. Não existe conhecimento fragmentado. Não existe conhecimento fragmentado. O conhecimento ele é uno, ele busca a unidade. E a filosofia é aquela que dá a unidade aos conhecimentos. É a mater ciência, a mãe das ciências, aquela que organiza os seus filhos, aquela que ordena os seus filhos, que subjuga os seus filhos. Por isso que a filosofia é a grande ciência. E antes dessas três divisões, que, repito, as ciências teóricas, as ciências práticas, as ciências poéticas, vem a lógica antes dessas. E Aristóteles dizia que a lógica é o instrumento de todo o pensamento filosófico. É como uma flauta para o músico, para o flautista. Ele não vai tirar nenhum som sem a flauta, sem o instrumento. Então, a lógica é a base, é o fundamento que permite com que nós raciocinemos bem.
E esses textos eles ficaram conhecidos como órgão. E neste texto, neste órgão, incluem obras como categorias, analíticos e tópicos, etc, etc. Tendo dado esta exposição, agora eu vou tentar fazer uma breve exposição de algumas dessas matérias. E é claro que, pelo tempo que nós dispomos aqui, vai ser impossível abordar todas elas. E, de algum modo, toda sintetização é uma traição. É muito difícil abordar Aristóteles em uma aula. Então, eu só vou selecionar alguma dessas matérias. E entre as selecionadas, eu selecionei a lógica, a matemática, a física, a biologia, a metafísica, a psicologia, a retórica, a política e a poética, a estética. E vou comentá-las aqui brevemente, de maneira bem simples. Pois bem, comecemos com a lógica. A lógica, ela é o fundamento da ciência, tal como a conhecemos. E ela começou com Aristóteles, não há dúvida disso. Aristóteles ele é o primeiro que tenta organizar de forma sistemática os caminhos que a razão pode seguir para alcançar o conhecimento verdadeiro através da razão, através da alma. Então, antes dele, os filósofos, eles raciocinavam, é claro, e tinham lógica, mas faltava uma estrutura que mostrasse como pensar corretamente. E Aristóteles foi o que criou essa estrutura. Aristóteles é maximamente o dialético. Aristóteles é o grande filósofo dialético. E veja, o que muitas vezes se esquece quando se comenta sobre a lógica de Aristóteles é que a lógica, para o próprio Aristóteles, não era uma técnica isolada, feita apenas de silogismos, axiomas ou deduções frias. A lógica ela fazia parte de um conjunto muito maior. E aqui também vale mencionar um trabalho importantíssimo em estudos aristotélicos, que é a obra Aristóteles em Nova Perspectiva do filósofo brasileiro Olavo de Carvalho. E nesta obra, Olavo mostra que a lógica aristotélica ela faz parte de uma teoria, não, ela faz parte de uma articulação em 4 discursos. Estes discursos seriam o analítico, o dialético, o retórico e o poético, que juntos formam um verdadeiro sistema de acesso ao real. Então, segundo essa interpretação do Olavo, o Aristóteles ele não estava interessado apenas em provar conclusões com rigor analítico, matemático. Não. Não só isso. Mas ele queria, sobretudo, entender como o ser humano funciona, como ele pensa, como ele comunica e principalmente como ele busca a verdade em diferentes níveis. Desde a ciência mais exata até o juízo mais prático. O senso comum até a mística, até a arte. Por isso, Aristóteles ele não só escreveu os analíticos, mas também os tópicos, mas também a retórica, mas também a poética. Todas essas obras são parte de um mesmo edifício lógico, onde cada discurso tem o seu papel, seu método, seu grau. Tá certo? Isso é muito importante. É verdade que a tradição ocidental, especialmente na Idade Média, acabou privilegiando apenas a parte formal desta lógica. Aquilo que a escolástica chamou, e também como mencionei, de órgão. Ou seja, só esses conjuntos de lógica. Então, essa lógica formal baseada no silogismo serviu muito bem à teologia metafísica cristã,
mas acabou separando a lógica da experiência e da linguagem real. Então, muitas das vezes é comum vermos no contexto medieval obras como a poética, a retórica, sendo deixadas de lado ou vistas apenas como manuais técnicos e não como parte integrais da filosofia de Aristóteles. Então veja, o próprio Aristóteles não pensava assim. Ele mesmo, nos seus próprios escritos, nos seus próprios tratados, raramente usava lógica formal. Ele preferia muito mais investigar as coisas por meio da dialética. Ou seja, ele comparando as opiniões diversas. O Aristóteles também é um grande historiador, é o primeiro historiador da filosofia de algum modo. Comparando as ideias, questionando-as, avançando a partir da dúvida e também da plausibilidade, certo? Então, para ele, a lógica formal era útil quando já se tinha certeza do ponto de partida. Mas para descobrir o novo, para contemplar o mistério, era preciso este jogo vivamente visceral da argumentação, do diálogo, da imaginação, sobretudo. E isso tudo que eu estou abordando aqui trata-se da visão do Olavo de Carvalho, que me parece muito acertada. Ah, e é isso exatamente que os 4 discursos nos mostram. Ou seja, que há níveis diferentes de racionalidade, e todos esses níveis têm o seu devido valor, e estes níveis e valores seriam, basicamente, e falando aqui de maneira um tanto quanto rasteira, o que me vem na memória, mas o discurso analítico, ele é aquele que busca a certeza, a coerência. O dialético, ele trabalha com as opiniões verossímeis. O retórico, ele fala sobre as decisões práticas, ao juízo prudencial. E o poético, evidentemente, está associado à imaginação, à sensibilidade, à alma, à apreciação estética. E nenhum desses discursos são inferiores entre si, mas eles são ferramentas distintas para lidar com dimensões distintas da realidade. Certo? Então, assim, a lógica de Aristóteles ela não seria uma engrenagem fria, silogística, axiomática, como eu bem expliquei, mas seria, no fim, um organismo vivo, enraizado na linguagem, na experiência concreta, na vida e no desejo de conhecimento e permanência. Então, quando a gente lê Aristóteles com essa chave, se entende que Aristóteles ele não é o pai do racionalismo abstrato, como muitas pessoas o chamaram, mas ele é sim o mestre da razão concreta, da razão encarnada na experiência, tá certo? Seguindo, nós falamos agora sobre a Aristóteles e a matemática. E para Aristóteles, a matemática é de fato uma ciência elevada, mas não a mais alta, como era para Pitágoras, e também como Platão a valorizava. A matemática, ela ocupa um lugar intermediário entre a física e a metafísica. Portanto, ela lida com os seres imutáveis e necessários, também como a metafísica, mas com objetos que na realidade não existem separados. Isto é, os pontos, as linhas, os números. Os matemáticos, eles tratam essas entidades como se fossem reais, mas elas só existem por abstração. Então veja, Aristóteles ele elogia o rigor da matemática, mas critica o seu método quando tenta ser aplicado fora do seu campo. E é claro que ele já antecede o problema da modernidade.
amparado por Descartes e outros filósofos da modernidade, de submeter toda a ciência à matemática. E isto é um grande problema que não cabe abordarmos aqui, mas que é um problema e até hoje, a matemática onipresente como pressuposto de qualquer prova científica, de qualquer afirmação científica e qualquer investigação científica. Então veja, a, a matemática, o matemático em si, ele não busca as causas últimas, mas ele busca apenas a relação e as medidas das coisas. Ou seja, a matemática ela serve para descrever, não para explicar. Então, a matemática ela não basta para se compreender a realidade em sua totalidade. Então, é verdade, a matemática é uma ciência valiosa, mas parcial. Então, ela tem um papel fundamental para o desenvolvimento do intelecto, um papel formativo fundamental, mas ela não alcança o que há de mais profundo no ser. Como eu disse, quem tenta reduzir a filosofia à matemática, como farão os racionalistas modernos, perde o sentido do real. Então, a matemática ela só tem um lugar legítimo quando ela reconhece os seus próprios limites e até onde ela pode seguir. Então, creio que sobre a matemática é isto. Vou fazer um breve comentário sobre biologia. E, de fato, a biologia tem um papel privilegiado no pensamento de Aristóteles. Muito daquilo que eu falei da relação dele com a medicina e com a tradição da sua família. E é claro, não somente por isso, e também não somente porque ele escreveu muitos tratados sobre os animais, sobre as plantas, sobre a reprodução e sobre a alma e sobre a vida, mas porque ele viu o organismo vivo como modelo do conhecimento, como um espelho do conhecimento. Então, para Aristóteles, entender o ser vivo com a sua estrutura, crescimento e finalidade era também entender como o próprio pensamento deve funcionar, de forma orgânica, articulada e dirigida para um fim. Há muita coisa para se falar sobre a biologia em Aristóteles, sobre a zoologia em Aristóteles, sobre botânica. Ele foi um grande escritor sobre essas coisas. Mas creio que para esta exposição breve não cabe, por hora, abordarmos e desenvolvermos este aspecto. Seguindo, qual foi o próximo que eu falei? Falei que eu ia falar da lógica, da matemática, da física. Da física, isto. A física é fundamental. É a ciência que estuda os seres em movimento e o movimento dos seres. Ou seja, é a ciência que estuda tudo aquilo que muda, que nasce, que cresce, que se transforma. E isso, evidentemente, inclui os corpos naturais, os seres vivos, os elementos, a água, o fogo, a terra, o ar. E também todos os processos que envolvem mudança no mundo sensível. Por isso que Aristóteles chama a física de filosofia segunda, já que a filosofia primeira é a metafísica. E veja que Aristóteles pensava que era possível uma ciência da natureza. E, evidentemente, nem todos pensavam da mesma forma. Os eleatas, por exemplo, eles diziam que o movimento era impossível.
e que o ser verdadeiro não muda, e que tudo que parece mover-se no fim está parado, ou seja, o movimento é uma ilusão. E Aristóteles enfrenta isso daí e afirma, com base na experiência, que o movimento é real. E não somente é real, como há uma ciência possível para estudá-lo. Então, a física aristotélica ela é parte da observação do mundo ao nosso redor, da contemplação do cosmos. E ela começa pelo que é mais fácil de perceber, isto é, as coisas concretas, e vai buscando pouco a pouco os princípios, as causas que explicam os fenômenos, todos os fenômenos que acontecem no mundo concreto, sensível. E esse método de observação, ele é analítico e indutivo. Ou seja, ele parte da experiência sensível e busca chegar às causas mais universais. Então, um ponto essencial da física de Aristóteles é a distinção entre o que é natural e o que é artificial. E algo é natural quando tem em si mesmo o princípio do movimento. Isto é, como o cavalo que corre, a flor que nasce, a semente que brota, o animal que morre. Já o que é artificial, como uma cama, como um objeto de arte, uma escultura, um quadro, só se move ou muda por uma causa externa. Então, eu estou aqui na minha sala, há diversos quadros em volta de mim. Esses quadros não vão se mover sozinhos. Eu preciso ir lá e tirá-los da parede, colocá-los no sofá ou colocar em algum outro lugar, ou trocar os quadros entre si. Ou seja, é uma causa externa que os move. Assim, a natureza, então, ela é esse princípio interno de movimento e repouso. Veja que é distinto este movimento externo, eu mover os quadros, do meu coração que está pulsando e movendo por si mesmo, por causa de um princípio vivo, ativo, que está dentro de mim. E é esse fenômeno que Aristóteles quer entender. E é aí que se elabora a famosa quatro causas, né? Essa percepção é fantástica, é fundamental para a filosofia. É fundamental que os adolescentes de 14, 15 anos, 16, dominem isso daí. 17. É fundamental para todo mundo. Que é saber distinguir as causas das coisas. E estas causas são a material, a formal, a eficiente e a final. E na física, para explicar como algo muda, Aristóteles introduz a ideia de potência e ato. E isso pode ser descrito como o movimento é a passagem do que pode ser para o que já é. E assim, essa definição de Aristóteles do movimento, esse estudo sobre o movimento, é uma das maiores contribuições de Aristóteles para a história da ciência, para a história do mundo. Isso aqui é muito importante. E é claro que a física, mais adiante, ele também analisa os problemas mais específicos, como o problema do lugar, do vazio, kenono em grego, né? Do tempo. E este tempo que ele define como a passagem do movimento. Né? Então, por esse caminho, ao estudar o movimento do mundo, das coisas, que Aristóteles acaba formulando a ideia de um motor imóvel. Isto é, algo que move tudo sem ser movido. Mas veja que esse motor, por estar fora do mundo físico, já pertence a algo que está para além da física. E a própria física aponta para ele como sua exigência última, certo? Então, a física aristotélica ela é concreta e fiel à experiência. Ela respeita
todos os dados sensíveis, mas também ela não fica presa neles. Então, ela sempre busca um nível mais alto de inteligibilidade, sem jamais romper o vínculo com esta realidade observada, clara, descrita, através da razão. E indo da física, nós chegamos na metafísica. E é evidente que a metafísica, para Aristóteles, é o mais alto grau do saber. Ou seja, é aquilo que se busca entender o ser enquanto ser, o ente em sua totalidade. Então, enquanto as outras ciências elas estudam o ser em algum aspecto específico, como a matemática, a quantidade, a biologia, a vida, a metafísica investiga aquilo que faz com que todas as coisas sejam. Este saber supremo, como mencionei anteriormente, é chamado de filosofia primeira. E Aristóteles também a chama de teologia. E teologia porque trata de Deus como o ser que é absoluto. E também é chamada de ontologia porque busca compreender a essência do ser e o ser em sua essência. Mas veja que todos esses termos, todas essas expressões se referem a uma só coisa, que é a tentativa de chegar aos princípios mais universais da realidade. Certo? Segundo Julian Marias, especificamente da história da filosofia, a metafísica ela tem três focos inseparáveis. Primeiro, o ente enquanto ente. Segundo, a substância. Terceiro, Deus. Certo? E Aristóteles, na sua metafísica, ele mostra que o ser se diz de muitas maneiras, mas de modo analógico, ou seja, com sentidos diferentes, mas sempre ligados a um centro comum, a substância. E ela é o modo mais pleno de ser, e que existe por si. De tal modo que todas as outras coisas, qualidades, quantidades, relações, existem em uma substância. Tá certo? Isso aqui é muito importante, isso aqui é muito interessante. E para Aristóteles, compreender o ser exige também conhecer as causas, as suas causas, as causas do ser. Certo? E ele já faz isso na física, para tratar dos entes. E no ponto mais alto da metafísica, Aristóteles fala de Deus como o primeiro motor imóvel. É provável que você já tenha ouvido esse termo por aí, principalmente sobre discussões a respeito da prova da existência ou inexistência de Deus. E o que o motor imóvel quer dizer em linguagem rastreira e simples? Quer dizer que tudo que move precisa ser movido por algo. Então, para que essa cadeia do ser não vá ao infinito, deve haver um ser que mova tudo sem ser movido. Este ser, portanto, deve ser eterno, necessário, ato puro, forma, sem matéria. E esse ser não cria o mundo, mas o move como objeto do amor e do desejo que move sem tocar. Ou seja, é o pensamento que pensa a si mesmo. Teoria pura, contemplação absoluta, contemplação amorosa. É aquilo que Dante escreve na Divina Comédia, o amor que move o céu e as estrelas. O amor que sustenta todas as coisas da existência.
Então, veja, a metafísica, assim, ela seria tanto uma ciência sobre o que há de mais geral, quanto uma experiência do assombro, do tálmatos, da admiração do homem diante do ser. Então, é a busca de ver as coisas à luz do que elas são realmente, deixando com que elas se revelem na sua plenitude. E é justamente por isso que Aristóteles diz que todas as ciências são mais necessárias que a metafísica, mas nenhuma é mais elevada, certo? Indo da metafísica, nós vamos para a psicologia. A psicologia, segundo Aristóteles, ela é um ramo da filosofia natural que trata da alma. Psique, termo que é muito comum a gente ouvir os psicólogos falando, e nenhum sabe o real significado disso daí. Ah, então, é uma ciência que ela trata do princípio intrínseco da vida nos seres organizados, nos seres viventes. Assim, a psicologia seria, portanto, uma parte da biologia. Por quê? Porque a psicologia justamente é a ciência que, para Aristóteles, investiga aquilo que distingue o vivente do inanimado. Tá certo? Então, a Aristóteles ele traz uma definição fundamental para a história da psicologia, que é a definição de alma como forma substancial do corpo natural, que tem em si o princípio do movimento e do repouso. Ou seja, a alma não é uma substância separada, mas o ato primeiro de um corpo que possui a vida em potência. Tá certo? Então, a alma é o que confere unidade, finalidade, operação própria ao organismo vivo. E Aristóteles, na elaboração da sua psicologia, ele distingue 3 graus de alma. Primeiro deles, alma vegetativa, isto é, comum a plantas dotadas de funções de nutrição, crescimento e reprodução, certo? 2, a sensitiva, própria dos animais, com percepção sensível, apetite e movimento local. E a terceira, racional, exclusiva de nós, homens, exclusiva dos seres humanos, pela qual o intelecto ele é capaz de conhecer os universais e de deliberar, e de discernir, e também de amar. E esse resumo que eu fiz da psicologia de Aristóteles, ela se encontra em grande parte na De Anima, que é a principal fonte dessa doutrina, dos 3 graus da alma. E neste tratado, Aristóteles ele mostra que as potências da alma se ordenam de forma hierárquica e que a alma humana contém um grau superior. Isto quer dizer que a alma humana contém todas as funções das almas inferiores, vegetativa, sensitiva, certo? Então, a psicologia aristotélica, ela não estuda a alma em si mesma como substância separada, mas como princípio formal de um corpo vivo. E é claro que considera inseparável a alma e o corpo, justamente porque eles constituem uma só substância composta, certo? Eu falei que eu ia mencionar a retórica. Eu não estou bem, não vou deixar passar. Vou falar das matérias que eu falei que eu ia dizer. Veja, a retórica é a arte racional de persuadir, ou seja, de mover.
Mover quem? Aquele que ouve a adesão, diálogo por meio do discurso. Então, a retórica ela não se trata apenas, simplesmente, de manipulação emocional, mas de uma forma legítima de raciocínio que atua no campo do plausível. Ou seja, no campo das coisas que não há uma certeza demonstrativa, clara, mas onde as decisões práticas e os juízos que, que são prudenciais precisam ser formados, ou seja, onde se faz necessário uma decisão, uma adequação. A retórica ela se insere entre a dialética e a poética, tal como a matemática está entre a física e a metafísica. Ah, como a dialética, a retórica ela trabalha com as opiniões e argumentos prováveis. Por outro lado, como a poética, ela também recorre à linguagem figurada, à disposição estética, à imaginação, à proporção, à ordem, à beleza. Mas o fim da retórica é diferente de ambas. O fim é a busca da adesão voluntária do ouvinte a uma conclusão prática, orientada à ação. Então, na retórica de Aristóteles, ele expõe os meios próprios de convencer e os tipos de discurso, entre três formas, três tipos de discurso: o deliberativo, o judicial e o epidíctico. Isto é, os recursos da linguagem, os gêneros da prova, etc, etc, etc. E Aristóteles não oferece apenas uma técnica, mas uma verdadeira ciência do discurso prático. Ou seja, aquela que forma os cidadãos, orienta as decisões e guia a estrutura da vida política. Tá certo? A retórica, assim compreendida, ela não é uma arte menor, mas um modo de acesso à realidade. E que são próprias das situações em que o conhecimento precisa passar pela linguagem comum, pela experiência coletiva e pela alma humana em movimento. Fora isto, é válido mencionar algo que todos mencionam quando vão falar de retórica, que é o fundamento da retórica em três pilares fundamentais, que é o ethos, o pathos e o logos. Todo discurso retórico precisa ter esses três fundamentos, senão ele é falho, senão ele é carente, senão ele não consegue realizar o seu telos, o seu fim. O ethos é o caráter do orador. O caráter do orador diz respeito à sua autoridade, à sua integridade, quem ele é. O pathos diz respeito à paixão ou à disposição emocional do auditório, ou seja, como o ethos articula a paixão daqueles que ouvem, daqueles que estão ouvindo o orador. E o logos, que é a força, a lógica, a ordem dos argumentos que são apresentados. Todo o discurso retórico necessita desses três pilares para ser realizado. Da política, da retórica a gente vai para a política. E Aristóteles ele concebe a política como uma continuação natural da ética. Ora, toda comunidade humana tende a um bem, certo? E a mais alta delas, isto é, a polis, visa o bem mais completo, que é justamente o viver bem. Então, a cidade ela não é uma convenção, como queriam que fosse os sofistas, mas ela é uma realidade natural, pois o homem ele é por natureza político. Então, a sociedade ela se forma de maneira gradual. Primeiro, a família,
oikia. Depois surge a aldeia, Kome, e desta a cidade, portanto Polis, que é uma comunidade autárquica suficiente em si mesma. Então a cidade é assim, por assim dizer, a realização mais perfeita da vida humana em comunidade. E Aristóteles, na sua política, ele descreve e distingue três formas legítimas de governo: a monarquia, primeiro; segundo, a aristocracia; e terceiro, a politeia, isto é, o governo misto ou constitucional, né? E cada uma dessas formas pode se corromper. A monarquia, ela pode virar uma tirania. A aristocracia pode virar uma oligarquia. E a democracia degenera, se desmancha em uma demagogia. E entre todas elas, Aristóteles prefere a politeia, por ser a mais estável e a mais segura, certo? E Aristóteles também sustenta a ideia tradicional da escravidão natural, certo? Isso é um problema, os modernos não entendem isso daí. E se sentem escandalizados, né? E Aristóteles defende também que a economia da cidade ela deve tender à autossuficiência. E assim ele valoriza o modelo agrícola sobre o urbano e sobre o comercial, né? Então veja, em resumo, a política para Aristóteles é a ciência prática mais alta, justamente porque ela trata da vida humana em seu aspecto mais completo, ou seja, não apenas como indivíduos, mas como cidadãos que buscam em conjunto a realização do bem comum, tá certo? Agora estamos indo para o último tópico, que é o tópico, confesso, de maior interesse meu. E é onde estou com o estudo mais avançado em Aristóteles, porque é, eu tenho estudos mais desenvolvidos em Platão, dou aulas sobre Platão, escrevo sobre Platão, tenho tido reflexões importantíssimas sobre Platão. Já li a obra completa de Platão 2 vezes. Estou amadurecendo cada vez mais as reflexões sobre Platão e estou esperando para passar para Aristóteles de fato. Evidentemente já li boa parte das obras de Aristóteles, mas ainda não meditei o suficientemente sobre ele, quanto meditei sobre a questão poética e estética, que deixei por último, a qual, nesta exposição, não será nem um pouco perfeita ou nem um pouco como gostaria de fazê-la, mas de maneira sintetizada, para que vocês não saem de mão vazias sobre a questão poética e estética. Veja, a arte, para Aristóteles, é antes de tudo uma forma de conhecer e de participação. E o princípio fundamental da arte é a mimesis, a imitação. E veja, essa imitação não deve ser entendida como uma mera cópia do mundo sensível, como muitos leitores de Platão tendem a ter essa visão. A imitação, a mímese, no fim, ela é a representação significativa de ações humanas possíveis, organizadas em princípios de verossimilhança e necessidade. Ou seja, o poeta ele não relata fatos ocorridos somente, mas apresenta o que poderia ocorrer. Ou seja, ela está no campo do possível. E é justamente por isso que a poesia é mais filosófica que a história. Justamente porque a poesia ela trata do universal, não do particular. Não do caso isolado. Então veja, a arte mimética ela não afasta da verdade, mas se aproxima dela por meio da forma. E também aproxima os outros. A verdade por meio da forma. Então, representar não é falsificar, não é meramente copiar, mas tornar visível o que
de outro modo seria invisível. Ou seja, isto é, o sentido profundo das ações, dos sentimentos, a estrutura das emoções, a coerência interna de um destino humano, de uma vocação. Então, e é justamente por isso que a imitação ela tem um valor formativo. Ela educa a inteligência, treina a sensibilidade e transforma o caráter. E é claro que a tragédia ela é o exemplo supremo dessa função. Então, a estrutura formal da tragédia, composta pelo enredo, pela linguagem, pelas personagens e a ação dramática, ela visa justamente suscitar duas paixões fundamentais: o medo e a piedade, certo? E essas emoções provocadas pela representação da queda de um herói necessariamente conduzem à catarse, isto é, à purgação, à purificação das emoções, à purificação dos conhecimentos, à purificação do ser, através da contemplação amorosa artística. Então, a catarse, ela não é mera descarga afetiva, ela é uma reorganização interna das paixões, que se tornam conscientes, reconhecíveis e domináveis. Então veja, a arte, nesse sentido, ela não enfraquece o espectador, mas o fortalece moralmente, o purifica das suas disposições e necessariamente o eleva. Então perceba que essa função educativa da tragédia vincula a tragédia à poética e à política. Então, a arte ela não é apenas prazerosa, ela participa da formação do cidadão. Ela age no plano noético, estético e patético. Isto é, ela atua sobre o pensamento, sobre a sensibilidade e sobre as emoções humanas e sobre o devir humano. A verdadeira obra de arte aponta para algum lugar e conduz para algum lugar. Então, por meio da representação, o espectador compreende, sente e se ordena internamente. Então, nesse sentido, Aristóteles percebe que a arte ela contribui para a vida racional e ética da polis, certo? Ah, e a intuição que Aristóteles tem, e a descrição que ele tem, é muito importante para o Ocidente, de que a beleza ela não é um valor exterior, meramente ornamental. A beleza na obra de arte ela nasce de forma interna da obra, da disposição ordenada das partes em relação a um fim. Então veja, a tragédia, como obra bem construída, ela deve ser uma totalidade orgânica, ter começo, meio e fim, unidade de ação e proporção adequada. Justamente porque o belo exige medida, certo? Então veja, uma obra que é muito pequena ou demasiadamente grande, ela não pode ser bela, porque ela não é inteligível de forma imediata e unificada. Então, a beleza, portanto, ela não reside no objeto isolado, mas na harmonia formal que revela o sentido do objeto. O sentido não só do objeto, mas do símbolo que representa. Então, embora o tratado ah, sobre a poética de Aristóteles se concentre nas artes do discurso, os seus princípios foram mais tarde, posteriormente estendidos às demais formas de arte, como a pintura, a escultura, a música, a arquitetura. A poética, até hoje, é um livro basilar para todo tipo de formação que indique um caminho de percepção estética intelectual. É um livro indicado para arquitetos, é um livro indicado para artistas, pintores,
linguistas, psicólogos. Justamente porque o que está em jogo ali não é o meio sensível empregado, mas justamente a estrutura racional da representação. Isto é, a organização da matéria segundo uma lógica interna que permita à alma reconhecer e contemplar as possibilidades humanas na obra de arte. E é evidente que a obra de arte, ela, a arte, ela opera por mediação simbólica. Ou seja, ela não comunica meramente conceitos, mas significações encarnadas. Ou seja, as suas figuras, seus mitos, seus ritmos não são arbitrários. São puramente modos de dar forma à experiência humana. E o prazer que decorre dessa experiência, ele não é imediato, mais elaborado. É justamente o prazer do reconhecimento, da compreensão, da participação emocional, certo? Então, a função estética, ela não pode ser desassociada da função cognitiva e ética da arte. Então, a arte, ela é forma de saber, forma de prazer e forma de elevação. E o seu valor está justamente na capacidade de representar o mundo com clareza e medida, despertando naquele que contempla uma disposição de mudança, uma disposição de participação. A arte é um convite para a realidade, seja ela celestial, seja ela infernal. No mais, é isto. Esta é a aula sobre Aristóteles. É claro que é uma aula muito que deixa muito a desejar, tendo em vista o pouco de tempo que temos para apresentar este filósofo. Mas foi o melhor que eu pude fazer para o meu querido amigo Hermeto. Mando-lhe um abraço. Sei que em alguns momentos a linguagem pode estar difícil, mas escute novamente a aula, tome notas, tente entender o que eu quis dizer com o que eu abordei. Escreva perguntas e depois nos encontremos pessoalmente para tratar dessas questões. Quanto aos ouvintes, fiquem à vontade para mandar perguntas, para contribuições, para correções desta aula e agradeço a todos os ouvintes aqui. Muito obrigado. Rezem por mim, quem tiver qualquer tipo de religião. Quem quiser ter aulas também, basta me procurar pelos comentários e eu entro em contato e poderemos ver alguma coisa. Muito obrigado. Fiquem em paz. Adiós.